Grande Gustavo, boa noite. Maravilha, boa noite. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Então, nós estamos aí começando mais uma live da Itamucino e nas sextas-feiras a gente costuma fazer uma live não só médica, mas é uma live médica e informal. Tem várias perguntas de pessoas que não são médicas e que a gente tenta esclarecer e ajudar a população nesse momento que muitos não podem ir no hospital. Então, eu queria agradecer você, que é um cardiologista super ocupado e que está aí, então, gastando uma hora do seu tempo com a gente. E sei também que você está se recuperando de uma infecção pelo Covid. Então, eu acho que a primeira coisa que o pessoal gostaria de saber é como é que foi essa experiência sua de passar para o outro lado, porque você costuma tratar as pessoas. Mas dessa vez, você que estava com a doença, como é que foi isso? Bom, primeiro, eu queria te agradecer aí pelo convite. É sempre um prazer falar com o Marcelo, que é um amigo de mais de 20 anos. Contemplamos da mesma doença, que é torcer pelo Vasco. Então, é sempre um prazer grande estar conversando. No 14º dia de sintoma, não sei se vocês tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você falou no 14º ou 16º dia? 14º. Então, hoje é o dia da alforria, digamos assim. Ah, é? Estive de manhã no hospital, fiz vários exames, está tudo ok. Então, é um dia de alegria, na verdade. Mas é verdade, eu comecei o sintoma curioso. Eu estava de plantão, né? Eu trabalho em dois hospitais. Trabalho no hospital privado, que é na São José, e trabalho no hospital público. E eu estava de plantão nesse hospital público quando eu comecei a ter sintoma. Então, eu, como estou há praticamente 2 meses, né, da epidemia, a epidemia realmente chegou aqui mais forte. Assim, a gente começou a ver os casos mais ou menos no meados de março, por aí. Então, foi quando a gente começou os primeiros casos aqui. O que você sentiu nesse início? Então, eu estava de plantão e no início da madrugada eu comecei a ter sensação de mal-estar geral. Já vinha com um pouco de dor muscular. Eu vou falar assim em termos leigos, não vou falar em termos médicos para que todo mundo possa entender. Olha aí o Augusto Neno, boa noite vascaíno. Acho que ele está virando vascaíno também, hein? Claro, as pessoas têm chance de melhorar, né? Boa noite, Cláudio. Mas e aí? Você sentiu dor no corpo? E aí comecei a ter dor no corpo e comecei a ter muito calafrio. Então isso me chamou muito a atenção. Então, determinado momento, eu tremia de frio e realmente um calafrio. Parecia que você estava assim, com 40 graus de febre e eu botei o termômetro, não estava sem febre, estava 36,8. Quer dizer, então, o que chamou muita atenção os inícios dos meus sintomas foram muita dor muscular e muito calafrio sem febre. Minha maior temperatura foi 37,5. Então é o que o leigo normalmente fala, eu tive febre interna. Pela primeira vez eu tive essa sensação do que é ter a chamada febre interna, né? Que você parece que está com febre, você jura que está com febre e não está. Você está com 37, 37,2, quer dizer, 37,5, mas você está tremendo, você está cheio de coberta, você jura que você está com febre e não está. Então isso foi mais... Minha sogra está assistindo, botou chamou aí atenção. Um palavrão, mas você releva, porque hoje é aniversário dela, entendeu? Ela sofre uma doença que a gente não vai comentar, porque hoje é aniversário dela. Parabéns à minha sogra, parabéns, saudações vascaínas. Vamos lá, continua. Então você estava com dor muscular, febre sem febre? E muito enjoo no início também, nos primeiros dias de sintoma. Muito enjoo. Eu, graças a Deus, em nenhum momento eu tive falta de ar. Então, isso foi uma benção. Né? Que bom, hein? Então, essa, digamos, foi o lado positivo, porque a gente, como médico, a gente sabe que o maior temor ali é o distúrbio respiratório nesse início. Você né? chegou a fazer tomografia do peito para ver do tórax? Então, na fase aguda eu não fiz, porque assim não ia mudar muito a conduta. Eu sabia que ia ter imagem mesmo no tórax, mas como eu não tinha nenhum sintoma respiratório, eu optei por não fazer tomografia no início, né? Uhum. E também uma decisão importante que eu tive foi que eu tive um médico, né? Eu não me tratei, nem fiquei
Foi bom isso. Então, isso foi um ponto positivo que eu recomendo a todo mundo. Quer dizer, mesmo quem é médico, acho que no momento que você precisa, você tem que eleger um médico, entendeu? Para É isso aí. conduzir as coisas, né? Doutor Sérgio Rotier, E nosso dentista, melhor dentista do mundo, está assistindo também, hein? É bom ele ficar atento boa aí no que o noite. Gustavo está falando. E aí eu falei com o meu médico, o doutor Fernando Rangel, que foi meu sócio a vida inteira e é médico de toda a minha família. E eu deixei ele conduzir sempre todo o tratamento, né? Perguntaram aí se eu tomei cloroquina. Já vou falar que você vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E não fiz tomografia no início, mas hoje, como eu te falei, meu último dia, meu dia de alta, eu fui ao hospital, fiz vários exames e aí decidi fazer uma tomografia para ver como estava o pulmão, porque eu pretendo voltar a fazer atividade física, eu faço muito exercício, né? Eu corro muito seriamente. Aham. Então, eu achei que poderia ajudar no meu planejamento de voltar ao trabalho. E duas perguntas, então. A sua tomografia está normal ou não? Você está se sentindo cansado quando faz exercício? E perguntaram aqui na live se você perdeu muito peso. Eu já sou magro, né? Então é difícil eu perder muito peso, mas eu perdi 1 quilo, né? Parece pouco, mas para quem já é magro, às vezes conta, né? Então perdi um pouco de peso, eu fiquei muito enjoado. No quarto, quinto dia eu comecei a ter anosmia, ou seja, não sentia cheiro, e passei a não sentir gosto também. Então fica muito ruim você comer sem sentir também gosto e cheiro, e estando enjoado. Entendi. Eu fiquei muitos dias comendo mal, assim, me alimentando, mas sem aquele prazer de comer, quer dizer. E sua tomografia Então, está normal? minha tomografia não está normal, eu tenho um discreto acometimento, né? O acometimento na tomografia de quem tem Covid, a gente classifica em até 25% do pulmão, entre 25 e 50 e acima de 50. Então eu tenho um acometimento pequeno, menos de 25%, bem discreta, mas tenho. Não é uma tomografia normal, eu não esperaria que fosse mesmo, porque a característica dessa doença é agredir principalmente o pulmão. Mas de fato a minha agressão pulmonar. Você é corredor. Você vai começar a correr devagarinho? Qual é o seu plano físico? Ou você vai no Fabrício, que tem aí na São José, o LPH, o Instituto de Performance Humana, vai fazer algum teste antes? Então, aí a literatura ainda é muito controversa nisso, os atletas como devem fazer para voltar depois do Covid, né? Isso ainda é uma lacuna. Mas o fato para a gente voltar, não pode ter tido nenhum evento cardíaco. E isso foi uma coisa que, obviamente, como cardiologista, eu me certifiquei também. Eu dosei enzimas cardíacas na fase aguda e hoje. E as enzimas foram normais. Dosei dedímero, dosei todos os marcadores. Como é que estava o dedímero? Tudo normal, graças a Deus. Que bom. Então, não tendo tido nenhum acometimento cardíaco e tendo tido um acometimento pulmonar muito pequeno, eu acho que estou autorizado a voltar a fazer exercício. Claro que vou ter que voltar numa progressão lenta. Devagar, né? A recomendação é ficar entre 2 a 4 semanas sem nenhum exercício. Eu já estou há 2. E quando voltar lentamente, porque você fica parado. Gradualmente. Tem que alimentar um pouco melhor, né? Tem pessoas citando, eu não queria comentar, que você está com um olhar cadavérico. Mas vai melhorar, vai melhorar. É uma fase. Se Deus quiser. Gustavo, muitas pessoas... você é casado, tem filhos? Como é que é a situação? Sou casado, tenho 2 filhos. E como é que ficou? A sua mulher te expulsou de casa, não? Não, mas eu fiquei isolado 14 dias no quarto. É muito difícil fazer isso. Eu tenho muitos amigos e pacientes também que não conseguiram fazer isolamento. Eventualmente a família inteira teve a doença. Mas eu consegui ficar muito, muito isolado em casa. E ninguém teve? Ninguém teve. Então, isso foi um ponto positivo, que o isolamento funciona. Você vê, mesmo dentro de casa, você pode fazer um isolamento interessante e não contaminar a sua família, que foi o que aconteceu na minha casa. Graças a Deus, não contaminei ninguém. Aqui, se você tem ideia de como se contaminou. Eu tive na São José e a gente se protege bastante também lá. E mais do que isso, tem sempre as enfermeiras a quem eu faço um elogio especial pelo carinho e cuidado que elas têm com a gente.
vigiando se nós estamos nos vestindo corretamente para proteção. E aí perguntaram, eu acho que você não vai saber, se você tem ideia de como se contaminou, quando, difícil, não? Assim, a média de tempo de incubação é entre 3 e 5 dias. Então, obviamente, eu devo ter me contaminado no hospital, porque eu estou há 2 meses cuidando de pacientes com Covid todos os dias, né? E eu acho que realmente me contaminei no hospital público que eu trabalho. É uma situação, mesmo tendo EPI, é uma situação de trabalho mais difícil, né? Por ser um hospital público, sempre tem suas limitações. Então, acredito que tenha sido no hospital. Né? Me tratei em casa. Você tomou alguma droga ou tratou só com sintomáticos? Então, eu tratei só com medicação sintomática. Eu não tomei cloroquina, nem azitromicina, nada nesse sentido. E aí muitas pessoas perguntam, né? Estão perguntando aí sobre a cloroquina. Então, é uma pergunta que pode ser respondida em 5 segundos ou em 2 horas, né? Claro. Vamos para os 5 segundos. Boa noite, Beth Goffman. Olha a Beth Goffman. Vamos ser objetivo. Boa noite, Beth. E aí? Então, a cloroquina ou a hidroxicloroquina, tanto faz. Se você for purista, você vai dizer que não tem indicação de tomar, porque não tem nenhum estudo, né, contundente que mostre benefício. Né? O que quer dizer isso? Para quem é leigo e tá assistindo. Para a gente ter certeza que uma droga funciona em alguma doença, a gente teria que pegar um grande número de pessoas com a doença e metade dessas pessoas tomarem o remédio, outra metade não tomar. Claro. O ideal é não saber quem está tomando, né? E no final ver o que aconteceu. Chama um estudo duplo cego. Isso. Então a gente faz um estudo randomizado, um estudo duplo cego, e aí a gente, com isso, a gente consegue saber o benefício da droga. Isso não tem com a cloroquina, não tem esse estudo feito. Então a gente não sabe com certeza se ela traz benefício ou não. Então os puristas podem falar. Isso, antes de você falar nos que não são puristas, Alice Tamboridegui, que é a nossa querida amiga ciclista, ela pergunta qual é a diferença entre cloroquina e hidroxicloroquina. Tem uma pequena diferença na hidroxicloroquina, claro. Mas quer comentar sobre isso ou não? Pode falar. Claro. As duas drogas, basicamente, o composto fundamental é o mesmo. A hidroxicloroquina tem menos efeitos colaterais que a cloroquina. Você pode usar qualquer uma das duas. Assim, você poderia, no caso, usar qualquer uma das duas. Né? Isso depende da disponibilidade do local que você está, do país, enfim, do serviço. Então, na verdade, você pode falar que não é para ninguém usar, porque não tem nenhum estudo. Então, se você disser isso, você está preso exclusivamente à ciência. Então, para qualquer droga, é muito fácil você defender e falar isso. Olha, eu acho que não deve usar porque não tem nenhum estudo contundente que mostre isso. Porém, eu penso um pouco diferente. Tá? Eu, particularmente, aí estou falando do meu CPF, né? Eu acho que a chamada medicina baseada em evidência, ela não é baseada apenas em estudos científicos, né? A chamada medicina baseada em evidência, ela é fundamentada em 3 coisas. São as evidências científicas, de fato, são os estudos. Então, quanto mais estudos mais contundentes, melhor. Mas tem o segundo pilar da medicina baseada em evidência, que é a experiência do médico, que é o feeling do médico. E o terceiro pilar é o desejo do paciente. Então, a medicina baseada em evidência ela é dividida nesses 3 pilares. Então, não basta apenas ter ou não ter um estudo. Também entra em conta a experiência e a expertise do médico e a preferência do paciente, no caso. Né? Isso, o Marcelo pode... Se colocou muito bem frente a esse dilema que, infelizmente, politizaram, e a gente aqui não está politizando, nem está aconselhando a tomar, apenas está dizendo que não é 100% certo, nem 100% errado. É aquele copo que você pode dizer que o copo está meio cheio ou está meio vazio. Depende da sua visão. Não é isso? Agora, exatamente. A cloroquina, Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta, porque a cloroquina, quando a gente estuda a malária, etc., os primeiros
derivados, digamos, da cloroquina, o início, começou a ser utilizado na malária em 1660, há 400 anos atrás. Então, a droga vem sendo usada em pessoas que têm artrite reumatoide, em lúpus. Aí nós devemos ter mais de 10 milhões de pessoas que tomam isso diariamente, sem nenhum problema. E, de repente, a gente vê na literatura, e principalmente na literatura leiga, que é no jornal, se você tomar cloroquina, você vai ter uma arritmia cardíaca e vai morrer. E não é bem assim. Exato. Você podia falar um pouquinho sobre a alteração cardiológica, especificamente, da cloroquina? Claro, é muito raro, né? O efeito mais temido, digamos assim, é a cloroquina causar arritmia primária, né? Do coração, uma arritmia chamada QT longo, né? Então, mas é uma arritmia muito rara com a cloroquina, né? Assim, a gente pergunta para os reumatologistas, amigos que são, né, as pessoas que tratam. Nesse caso, eles têm uma pergunta, experiência que já usam há muito tempo, né? Muito tempo, né? E eles falam, olha, eu nunca tive um paciente que teve QT longo, morte súbita, usando a droga, quer dizer, então é uma alteração muito rara. Isso, para mim, não é um impeditivo de usar o remédio, porque a gente tem armas para monitorar isso, né? Claro. Uma vez que você decida usar a cloroquina, você faz um eletrocardiograma, mede o QT, e você tem como dar a droga com segurança para o paciente. Então, esse não é o meu medo. A Flávia lembra aqui que a própria Novalgina de pirona tem efeitos colaterais talvez até piores, né, que a aplasia de medula, e é proibida nos Estados Unidos. Exatamente. E nós utilizamos aqui regularmente adultos e crianças. Eu tomei 2 caixas de Novalgina. Foi o remédio que eu mais tomei. De uma vez só não, né? Não, mas tomei muita Novalgina. Ô, Gustavo, então... a Tânia Batista pergunta se tem algum estudo que mostre que a imunidade pode ter... de quem tem... Quer dizer, que mostre imunidade por ter tido a doença. Existe, né? Quer dizer, você provavelmente tem algum estudo já... Pode falar um pouquinho sobre IgG, IgM, IgA? Então, a gente tem a convicção, né, na literatura de que a pessoa desenvolve, sim, imunidade, tanto que a gente não tem relatos de pessoas que tiveram 2 vezes, por exemplo. Assim, isso né, uma coisa que não se tem relato sobre isso. Eu já devo ter tido, sei lá, mais de 50 amigos médicos e pessoal da área de saúde que já teve. Eu também. E inúmeros pacientes, e ninguém teve 2 vezes. Quer dizer, então... É verdade. E a grande né? maioria dos meus amigos médicos, talvez seus também, a grande maioria, eu diria mais de 90%, trataram em casa, né? Isso. Então eu acho que da Beth Goffman, que ela diz o seguinte: caso você resolva usar, se o seu médico achar conveniente, em que período é melhor a utilização da cloroquina dessa fase de doença? Se for utilizado... Nada é fechado ainda, né? Tudo impressão. Se começou usando nos pacientes mais graves. O próprio protocolo do Ministério da Saúde, no início, né, já há muito tempo, ele recomenda usar nos pacientes que internam, né, que ficam graves a ponto de que é em torno de 15% dos pacientes desenvolvem uma forma mais importante e precisam ser internados. Então, o próprio Ministério da Saúde recomendava se usar nesses pacientes mais graves. E hoje em dia, talvez, se pense que se usando nos menos graves, de uma forma mais inicial, talvez tenha benefício maior, né? Talvez não tenha tanto benefício se usar nos graves, que já estão muito graves, e aí não faça tanta diferença. Mas talvez... O que as pessoas às vezes não lembram é que tem a ver um pouquinho com aquela história que o início é a invasão viral do seu corpo, multiplicação viral, mas logo, logo, essa parte de multiplicação viral para, o que acontece é uma reação do seu corpo, uma inflamação, que eu digo para as pessoas que não é inflamação no sentido de infecção, mas sim uma inflamação provocada pelo seu próprio organismo que acaba agredindo você, né? A chamada tempestade de citocinas. Uhum. Exatamente. Então, talvez a ação maior da cloroquina seja em eliminar o vírus, né? E isso, de fato, é mais no início mesmo, né? Nos primeiros dias ali, onde você tem uma multiplicação viral muito grande. Então, talvez, na teoria, né, isso tudo é teoria, fosse até melhor você usar no início, né?
e do que usar na frente, do que usar num paciente mais grave. Então, talvez essa fosse um racional melhor. Inclusive, Gustavo, que é uma limitação de muitos estudos até bem feitos, mas que eles estão estudando os doentes hospitalizados. E a gente sabe que as pessoas que são hospitalizadas são as doentes que estão a doença mais avançada, que o ideal seria naquele caso sentir o sintoma lá em casa. E aí fica mais difícil você conseguir randomizar, porque muitos não vão ao hospital, né? Fala assim, não, vou segurar em casa, prefiro não ir no hospital para não melhorar. Então, esse fica o debate. O Estevão Luiz de Souza, um amigo nosso, cirurgião vascular, lá da Cidade das Águas, em Minas, como é o nome? São Lourenço. Poços de Caldas? São Lourenço. Ele pergunta se no início, logo no início, quando você teve os primeiros sintomas, você fez um exame para dizer assim, estou com Covid ou o quadro clínico que definiu? Fiz swab, PCR. E aí era positivo? E aí foi positivo. Bom, e aí concluiu o diagnóstico, né? Pela clínica não tinha dúvida, né? Pela clínica e pela história epidemiológica, que eu acho que é até o mais importante, né? Você está tão exposto, a gente que é da área de saúde está tão exposto a se contaminar, né? A Vânia Ruiz, lá de São Paulo, ela diz que toma hidroxicloroquina por uma doença autoimune desde 2007, mais de 10 anos. Sem nenhum efeito colateral. Ela diz que toma 400 miligramas por dia. A dose é maior no Covid, por isso o risco? Ela pergunta a você. No início se pensava até em usar uma dose maior, mas hoje já se recomenda até usar uma dose menor mesmo. Mas, obviamente, quanto maior a dose, teoricamente, maior o risco. Né? A Adriana Souto te pergunta se você acha que a pessoa que já toma um antiarrítmico regularmente pode, eventualmente, fazer o uso da hidroxicloroquina. Desde que não seja um antiarrítmico que prolongue o QT. Não só antiarrítmico, tem muitas drogas que prolongam o QT. Por exemplo, o omeprazol, que todo mundo usa, né, frequentemente usar, prolonga o QT. Quer dizer, então, no momento que você decide dar cloroquina para o seu paciente, você tem que saber que drogas outras ele está tomando. E se estiver tomando alguma droga que prolongue o QT, essa droga tem que ser suspensa ou substituída por alguma outra. Então, esse cuidado eu tenho que ter. Claro, claro. Ô, Gustavo, você começou, desculpa te interromper por essas perguntas, mas se falou um pouquinho sobre IgG, IgM, IgA, você quer dar uma... O pessoal fica na dúvida, eu tenho IgA, IgM, IgG, o que eu tenho que ter e tal? Isso é muito confuso mesmo, e não tem ainda uma verdade absoluta. A gente está aprendendo ainda sobre os marcadores sorológicos, né? O IgG, ele confere, o que confere a imunidade, digamos assim, né? Então, todo mundo quer ter um IgG alto, ou seja, né, teve a doença e tem anticorpo contra a doença. Então, dizem que hoje em dia vale mais do que dinheiro, né? Você tem um IgG muito alto. Então, todo mundo quer ter um IgG alto. Esse é o ponto. O IgM e o IgA são mais de fase aguda, né, mostrando que você ainda está na fase, no início, ou pelo menos na fase aguda e subaguda da doença. Que com o tempo o IgM e o IgA baixam e você fica só com o IgG positivo, dizendo que você está imune. Mas esse tempo ainda é muito variável na literatura e nos trabalhos. Tem gente que fica com IgM positivo 20 dias, 30 dias. Até o IgG está alto, mas o IgM também. Se você tiver o IgG positivo já, você ainda assim, indo ao hospital e voltando, você pode trazer o Covid como uma transmissão respiratória, você provavelmente não vai transmitir? A chance de transmitir é muito menor, porque o vírus não se multiplica em você, né? Você pode ter contato, mas como você já tem imunidade, você não vai ter o vírus ali se multiplicando. Tanto que o critério... Lavar as mãos, trocar de roupa e tal. Claro, esses cuidados têm que ser mantidos sempre. A família. Não está colocando em risco. Para proteger a família, exatamente. Exatamente. A Giovana Salmazo pergunta a você, dá uma boa noite, pergunta se quem tem trombofilia pode ter maior agravamento de contrair o Covid. Se contrair o Covid, tendo trombofilia e agora tem Covid, é pior. Existe uma associação muito clara entre o Covid e trombose. A gente tem visto nos pacientes, assim, pacientes com marcadores de trombose muito elevados, né, com um dedímero muito alto,
enfim, fibrinogênio alto, e esses pacientes fazem evento trombótico mesmo, fazem embolia pulmonar, fazem trombose vascular periférica. Então, a chance de trombose é maior nesses pacientes, sem dúvida alguma. E os pacientes com trombofilia... Já é maior para todo mundo, para a gente sabe que a pessoa tem a trombofilia, provavelmente vai anticoagular mais precocemente esse doente, protegê-lo melhor, né? Mas vale ressaltar que a pessoa tem que falar para o seu médico se internar, olha, eu também tenho trombofilia, por isso ou por isso. O Pedro Duda pergunta sobre os recentes artigos publicados desmistificando o uso da cloroquina, e aquilo que a gente comentou no início, a maioria desses estudos são feitos com doentes hospitalares, o que perde um pouco valor no sentido que a gente está falando de utilização no início, né? Sai um estudo hoje, inclusive na Lancet, com isso, acabei de ler. Uma quantidade gigante de pacientes, mas, repito, foi um estudo retrospectivo, foi um estudo de análise retrospectiva, não foi um estudo duplo cego, randomizado, com aquele rigor estatístico que seria um estudo definitivo, digamos, que tiraria a dúvida. Então, apesar dos estudos não estarem mostrando benefício, como não são estudos com rigor, né, grande, também a gente não pode inferir o contrário, são estudos que têm limitações também. Então, eu não estou aqui defendendo a cloroquina, não é isso. Não, eu entendo. Eu acho que a gente está desmistificando, apenas falando do assunto que as pessoas às vezes têm medo de falar. Tem uma pergunta do Leonardo Feber, que é um cirurgião cardiovascular de excelência em Belo Horizonte. Ele perguntou se você teve a baixa saturação no oxímetro em casa, se apesar de você estar sem falta de ar, a sua saturação caiu. Minha saturação não caiu hora nenhuma, graças a Deus. Então, fiquei com o oxímetro em casa, claro. E esse era o meu maior temor, né? Por ser médico, era ter dispneia, ter falta de ar e a minha saturação começar a cair. E aí, uma pessoa chamada Esther Viguto, se eu não me engano, ela pergunta se vale a pena ter um oxímetro em casa. Eu tive. Então, eu acho que vale a pena sim. Eu acho que tem que perguntar ao médico, porque a pessoa ter sozinha tem que entender claro. Se você toma um banho gelado, se o dia está mais frio, você pode estar com a saturação na ponta do dedo mais baixa e não ser real. E então, até esmalte atrapalha, né? Você tem que falar, tira o esmalte. Então, né? Você está lendo através da unha. Sair na farmácia comprando, deveria perguntar ao médico, olha só, como é que eu uso, quando eu uso, para verificar. Eu acho que vale a pena saber disso. Mas com orientação, eu acho um ótimo dispositivo para ter em casa, sim. Hoje em dia, até relógio tem oxímetro, né? Tem vários relógios. O relógio que eu corro, por exemplo, ele tem oxímetro. Então, eu acho que se você sabendo usar com orientação, ele acrescenta muito. Olha, nós temos um comentário aqui, apenas dando os parabéns para a gente, do Dr. Júlio Peclar, que é da Sociedade aqui de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro. Talvez nosso candidato a futuro presidente da Nacional. Boa noite, Peclar. E ele tem o defeito que você tem, é um grande vascaíno. Gustavo, você tem feito atendimento por telemedicina ou realmente é mais WhatsApp, responde os pacientes? Porque basicamente, eu ainda vou ao consultório 3 vezes por semana. Fico 2 horinhas lá, mas vou lá para aquelas situações que precisam ser vistas dentro da cirurgia vascular. Eu tenho feito consultas nesses 2 meses por telemedicina. Em casos específicos, eu acho que ajuda, porque principalmente quando você já conhece o paciente, né? Um paciente que você não conhece é mais difícil, porque você precisa examinar o doente, ver, sentir, né? Ter aquele feeling. Mas o paciente que você já conhece funciona muito bem, porque né, você conversando, você já sabe, você percebe, né? Você conhece o paciente. Então, eu tenho feito eventualmente, para isso também, os pacientes mandam os exames, então eu tiro um horário ali no consultório, 2 durante a semana, para retornar, para ligar para os pacientes, para olhar os exames, enfim. Tenho feito isso sim. Gustavo, teve uma pergunta da Roberta de Recife, em que momento que, se você controlar, tiver com sintomas leves, mas se olhar que o seu oxímetro está caindo, que seria esse número para dizer assim, melhor você ir para o hospital? A literatura fala em abaixo de 94% de saturação. Melhor você, ou pelo menos ligar para o seu médico e falar, olha, minha saturação está isso, o que eu faço? Seria uma boa... Exatamente. Ou vai muitas vezes
Muitas vezes a gente tem que ver se não é a leitura que está errada, como você falou. Então, liga para o médico, faz uma videoconferência, mostra o oxímetro para ele, você tem que ver se o sinal está bom, se a curva está boa. Isso. Né? Se você se certificar que isso realmente é verdadeiro, quer dizer que a saturação está abaixo de 94, Uhum. aí está indicado ir ao hospital, ainda mais se o paciente estiver com sintoma, estiver com cansaço, estiver com falta de ar. Aí sim está indicado realmente você ir para o hospital fazer uma avaliação mais minuciosa. Tem uma pergunta legal aqui da Flávia Oliveira, ela fala para você se é válido, e eu aí vou juntar outro, se é válido o reforço com a vitamina D para a imunidade ou o zinco, ou ambos. Eu acho que se não faz mal, né? Nessa fase que a gente não sabe direito o que exatamente funciona, o que essa doença é, eu não vejo nenhum problema em tomar vitamina, tomar zinco, tomar vitamina D, eu não vejo problema. Eu, por exemplo, tomei esses dias, então não vejo nenhum problema nisso. As pessoas estão pegando menos sol, estão ficando mais em casa. Verdade. Então, eu acho que não... Um suplemento vitamínico vale a pena. A Isolda Gonçalves pergunta a você em que momento se deve procurar o hospital? Nos primeiros sintomas ou somente quando sentir dificuldade respiratória? É uma boa pergunta para a gente esclarecer. É uma ótima pergunta, realmente. Eu acho que se você tem sintomas muito leves, você não deve ir ao hospital, mas você deve falar com o seu médico para que ele te oriente, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa não está percebendo a gravidade e você conversando com o seu médico, ele pode falar, não, realmente você deve ir ao hospital, você não deve ir. Então, com sintomas leves, eu realmente acho que a pessoa tem que evitar o ambiente hospitalar ainda nesse momento. Porque às vezes você tem um sintoma leve, não é Covid, você vai no hospital e se infecta. É verdade. Porque lá está cheio de paciente com Covid. É o que você falou, eu acho que a primeira coisa é comunicar ao médico. Olha só, eu estou tendo uma dor no corpo, meu nariz eu não estou sentindo bem o cheiro, o que eu faço, doutor? Ou uma visita do próprio médico antes de sair correndo para o hospital, porque se for apenas um resfriado, nós estamos chegando no inverno daqui a pouco e a pessoa não pode ir para o hospital e se arriscar à toa, não é isso? Exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa é você realmente falar com o seu médico, você conversar e qualquer sinal maior que você fique insegura de gravidade, aí sim procurar o hospital também. Eu acho que não deve ficar em casa a todo custo, também não é isso, porque muitas vezes pacientes têm outros sintomas, tem dor no peito, né? E isso claro. A gente sabe que o Covid, ele, como a gente já falou aqui, ele desencadeia a trombose, ele aumenta a chance de ter um evento cardiovascular, ter embolia pulmonar, ter infarto. Então, se você tem algum sintoma diferente, você deve sim procurar o hospital, falar com o seu médico e procurar o hospital. Isso é interessante de procurar o seu médico, porque a gente viu um trabalho, você deve ter visto, eu não sei se chegou a ser um trabalho ou foi só uma comunicação que saiu num jornal americano, mostrando que o número de infartos domiciliares e alguns mortais aumentou 800%, porque a pessoa tinha dor no peito, ficou com medo de ir ao hospital, mas nessa hora, se puder ligar para o seu médico, olha, eu estou aqui com um pouco de dor no peito, acho que é fundamental, você não acha? Quer comentar sobre isso? Fundamental, isso aumentou em todo o mundo, tem inúmeros relatos de que a quantidade de pacientes que fizeram morte domiciliar em casa foi muito grande e pacientes que tinham sintomas muito leves, né? Ou seja, devem ter feito um evento cardiovascular, um infarto, uma embolia pulmonar, uma miocardite, uma dessas doenças e a quantidade de pessoas que morreram em casa nesse período é muito grande por doença cardíaca, não pelo Covid, né? Porque as pessoas ficam relutando em ir ao hospital e acabam tendo um evento em casa. Tanto que a quantidade de infarto que a gente passou a atender no hospital nesses últimos 2 meses foi muito pequena. Eu nunca vi tão pouco infarto chegando no hospital. Quer dizer que a Covid pessoas... tem coração, não tem doença do coração, não tem aneurisma da aorta. A Covid melhorou todo mundo. Exatamente. E aí, então... tem uma pergunta bem interessante, prática, de um colega nosso, cirurgião vascular lá de Niterói, que é o Souto, que é triatleta também. E ele pergunta a você, um caso prático muito interessante. O paciente teve um ataque isquêmico transitório, ou seja, para os leigos que estão nos assistindo, um princípio de derrame ou uma ameaça de derrame temporário, e teve o diagnóstico Covid. Na angiotomografia, a estenose dele da carótida é de 85%, então tem indicação de tratamento.
Aí ele pergunta, se o doente, quer dizer, o doente estando assintomático, antiagregado, seria qual a melhor conduta agora? Esperar ele virar IgG positivo ou você acha que deveria intervir nesse momento? É um dilema que a gente tem. Que momento intervir nesses pacientes, tanto do ponto de vista carotídeo quanto coronariano. Evitar a fase aguda da doença, eu acho que é sempre prudente, desde que o paciente estabilize com o tratamento clínico, né? Eu isso tenho tanto... uma coisa. Um doente que tem ataque isquêmico transitório não é AVC. Se o doente claro, puder ser controlado com antiagregante, eventualmente até uma dose mínima de anticoagulante, e você puder esperar esse paciente, ou a situação se acalmar um pouquinho, que pode ser em 30 dias, já estaria bem mais seguro. Ainda mais esse doente dele é Covid positivo. Quer dizer, se esse doente sair bem do Covid, é melhor do que operar. Agora, seria a minha opinião, sua também. A gente teve um caso muito interessante na São José, está preparando até para a publicação, um paciente que chegou na emergência com um quadro de AVC extenso, foi trombolizado e foi feito imediatamente um resgate vascular. Eu vi esse caso. E paciente Covid positivo. Uma semana depois, evoluiu com uma pneumonia gravíssima por Covid e evoluiu mal do ponto de vista de Covid. Então, foi tratado do AVC muito rápido, de forma muito eficaz, com o que há de melhor disponível. Gustavo, se eu não me engano, esse paciente foi feita uma apreensão de um coágulo que se formou dentro do cérebro. Isso. E pode exatamente estar relacionado ao Covid, o próprio coágulo. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Entretanto, não, apesar de resolver o problema cerebral dele, mas a doença em si evoluiu de uma maneira difícil. Fulminante. Fulminante. Exatamente. Olha que pergunta interessante. A Carol pergunta a você se ela pode voltar a treinar Muay Thai logo após 14 dias ou é melhor esperar um pouco? Então, não só Muay Thai, mas qualquer esporte, né? Eu, como corro também, fico nessa ansiedade de voltar, né? No dia que eu comecei com sintoma, eu tinha corrido 10 quilômetros de manhã, por exemplo. Então, você fica naquela ansiedade de voltar a fazer exercício, mas o correto é, no mínimo, 2 semanas sem fazer nada. E quem faz esporte mais seriamente, eu acho que merece um check-up cardiológico antes de voltar. Antes de voltar. Acho. Pelo menos um eletrocardiograma e uma avaliação clínica. Isso. Ter... Pergunta se no caso de hipertenso o risco é maior também. A hipertensão é fator de risco? É um dos principais fatores de risco para você desenvolver formas mais graves da doença, né? Os obesos e os hipertensos estão sofrendo muito nesse período de pandemia. Os pacientes jovens que eu tenho visto, internados, né, com as formas mais graves, em geral são obesos e hipertensos, por consequente. O Murilo pergunta a você se depois dos 14 dias, mesmo estando se sentindo bem, se precisa tomar algum remédio para a Covid ou apenas para os sintomas? Em geral, você está indicado só tomar realmente remédio para os sintomas se você está bem, em todas as fases da doença. Depois de 14 dias, eu realmente só tomaria remédio se tivesse algum tipo de sintoma. Se não tiver sintoma nenhum, acho que não precisa de mais medicação nenhuma nessa fase. Então, teoricamente, 14 dias você estaria liberado para voltar à vida normal. Teoricamente, né? Tomando suas vitaminas, claro, naturalmente, se alimentando bem e recomeçando devagar. A Vânia Palmeira pergunta, tendo em vista que o Covid continua subindo no Rio, você é favorável ao isolamento total quando possível? Eu acho que a Vânia, não sei se essa informação procede, porque a informação que eu vi da Prefeitura do Rio de Janeiro é o contrário. A curva do Covid está caindo e até de uma maneira mais intensa. Mas a pergunta dela é basicamente sobre isolamento. O isolamento total que ela fala seria, não sei se ela quer dizer lockdown. Deve ter se referido a lockdown. De fato, no Rio, a curva está em queda agora. Isso a gente tem visto tanto dos dados oficiais, quanto na prática, nos hospitais, a gente tem visto que os casos realmente diminuíram bastante. Assim, tanto o número de casos graves, quanto o atendimento na emergência de pacientes com sintomas respiratórios. Então, isso nitidamente caiu, tanto no hospital
privado, quanto no hospital público também. Para você ter uma ideia, no hospital público que eu trabalho, a gente chegou a ter 20 pacientes entubados com respirador na enfermaria. Porque o CTI já não deu mais vazão. A gente chegou a ter 20 entubados na enfermaria, hoje tem 5. Que bom, hein? Então, nitidamente, pergunta reduziu. Boa do Daily, nosso colega, se você acha que os pacientes que já usam o AS, o risco de coagulação pós-Covid é menor. Quer dizer, eu acho que assim, se você já toma um antiagregante plaquetário, tiver Covid, a chance de trombose periférica é menor. Eu, como cirurgião vascular, não tenho estudo sobre isso, mas eu diria, pelo feeling, que certamente você está, de alguma maneira, protegido por tomar antiagregante. O que você acha? Não tem nenhum dado oficial de literatura sobre isso. Realmente não tem. A recomendação é você não suspender nenhum remédio que você já use. Então, assim, não para nenhum remédio que você já usa cronicamente porque pegou Covid, a não ser que seja orientado pelo seu médico. E também não começa a tomar nada sem orientação médica. Então, isso. Acho que essa é a mensagem. Voltando a essa pergunta da Vânia Palmeira, que foi interessante, eu recomendo às pessoas que tentem, de alguma forma, fazer um exercício, porque, pelo que eu entendi, não está proibido pelo governo, algum exercício ao ar livre, desde que não tenha contato, e sempre utilizando máscara, se desinfetando na ida e na volta, não botando o sapato de casa. Mas seria bom você caminhar na lagoa às 6 horas da manhã sozinho, tomar um pouco de sol. Você recomenda essa prática também? Então, eu sou do grupo que é favorável a fazer atividade física, sempre manter, e eu sou favorável a fazer atividade física ao ar livre também, apesar disso ser controverso. Então, isso é uma opinião minha pessoal, mas é embasada em estudos. Né? Tem a chamada Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, que é uma sociedade que dita as regras, digamos, do esporte e do exercício. Eles lançaram já 4 recomendações. Está no site da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, recomendando que as pessoas façam, sim, exercício ao ar livre, desde que observem isso que você falou, que usem máscara, que não façam em grupo, que façam de forma individual, com distanciamento, quer dizer, desde que se tome todas as medidas, digamos assim, de higiene, né? Eu acho que não tem problema nenhum e encorajo. Eu acho que as pessoas devem manter, quem faz atividade física deve manter a sua atividade física. Em locais abertos, inclusive. Antes de começar, daqui a 2 minutos eu queria entrar na nossa parte musical, mas ainda tem uma pergunta interessante. Se você quer responder ou não, a Beth pergunta qual hospital público você trabalha. Se você pode citar ou prefere falar isso no privado depois. Eu falo para ela depois, mas isso não é uma coisa só do hospital que eu trabalho, não, porque a gente conhece muitos pacientes que trabalham em hospitais, muitos médicos que trabalham em outros hospitais públicos, e é mais ou menos a mesma impressão, né, que os casos estão reduzindo, e corrobora os dados oficiais, que são de redução nessas últimas 2 semanas no estado do Rio de Janeiro. A impressão que se tem é que, engraçado, que a curva ascendente ela foi muito íngreme e, em compensação, a curva descendente está meio que aguda. Parece que a coisa vai cair meio verticalmente, se Deus quiser, tomar a nossa torcida. Oxalá. É isso mesmo. Olha a nossa torcida. Bom, você já respondeu. Houve uma pergunta que passou rápido aqui, não sei se você quer comentar. Eu vou estender ela. A pessoa perguntou se acha que tem valor a ivermectina, e eu pergunto sobre a Anitta e ivermectina, se também você recomenda, ou também são... Também não se tem nada de positivo com essas drogas, é tudo uma suposição. Né? Então, assim, eu não recomendo usar. Claro que se fala muito menos de ivermectina, de Anitta, porque a discussão, como você falou nisso, virou política, né? Então, por isso que se fala muito da cloroquina, porque é uma discussão, na verdade, mais política, infelizmente, do que médica. Claro. Mas a ivermectina e a Anitta também não tem nada na literatura que suporte o uso específico, né? Como são drogas que têm menos efeitos colaterais, né, teoricamente, então as pessoas têm menos medo de usar, né? Então, vou usar um remédio para verme. Pelo menos a sua verminose. Pelo menos a verminose você vai tratar, pode não adiantar nada para o Covid. Eu acho que a lição, sem falar em política, mas
despolitizando a Covid, eu diria assim, a lição que fica para a população e para os políticos é que nós estamos despreparados em termos de hospital público para qualquer infecção em massa, qualquer problema em massa, não agora, mas há 40 anos, desde o governo Sarney, Collor, do Lula, do FHC, da Dilma, ninguém investiu no SUS. E hoje estão fazendo o hospital de campanha às pressas. Na verdade, isso poderia ter sido feito melhorando o fundão, tem andares vazios, o hospital de bom sucesso, a Santa Casa fechada, a UERJ, que foi desmantelada aos poucos, e está lá porque tem médicos bravos que tocam o fundão, a UERJ, e tantos hospitais públicos que a gente sabe que o médico trabalha dando sangue. Então, serviu pelo menos para mostrar à população que precisa investir na saúde pública. Sem dúvida. Logo quando isso começou, eu pensei exatamente nisso. Eu fiz residência médica na Santa Casa. E logo quando isso começou, eu pensei, que tristeza, né? A Santa Casa está fechada. Por que então, nessa fase, você não, né, dispor desse dinheiro? Por que não abrir e equipar? Um hospital, porque ficaria como benefício para a população. Claro, lógico. O hospital de campanha vai ser desmontado, vai acabar. Então, é uma questão que você tocou que é como importantíssima. Vários estádios de futebol que hoje estão desativados e algumas áreas de circuitos olímpicos, etc. Mas, Gustavo, olha só, eu queria já, faltando 10, 15 minutos, te agradecer. Foi excelente, muito esclarecedor. Eu acho que nós tivemos uma média de 150 pessoas acompanhando a gente. Eu acho que foi muito esclarecedor. Obrigado pelo seu tempo, pela sua recuperação. Espero que você volte às corridas. Quem sabe você volte e deseje fazer um pouco de ciclismo com a gente. Vai ser muito bem-vindo, entendeu? E eu vou deixar agora o espaço para você. Se tinha surpresa musical, agora é contigo. Toca aí. Então, na verdade, esse período que a gente fica vendo uma pandemia dessa faz a gente pensar em muitas coisas, né? E eu tive muitos amigos infectados, profissionais de saúde. Eu perdi uma enfermeira que trabalhou comigo no Procardíaco na época que eu fui médico lá. Ela faleceu de Covid, uma pessoa que eu trabalhei muitos anos, que me ensinou muito. Eu tenho um grande amigo que ficou internado, está indo de alta agora no início da semana, ficou internado 60 dias com Covid, ficou muito grave, que é o Dr. Clóvis Munhoz, que é ortopedista, foi médico do Vasco durante quase 30 anos. Ficou muito grave internado. Eu tenho uma amiga que está internada muito grave, então médica. Então isso fez com que eu pensasse em fazer alguma homenagem para esses amigos médicos. E eu tenho uma ligação com a música antiga, desde de criança que eu estudo música, é um hobby de muito tempo. E eu já tinha feito um projeto de música com o pessoal do Barão Vermelho há uns praticamente 2 anos atrás, que a gente desenvolveu um projeto para ensinar leigo a fazer massagem cardíaca. É um projeto que se chama Amigos pelo Coração. Então a gente tem um site, a gente tem um Instagram, que a gente ensina, então, pessoas leigas a fazerem massagem cardíaca na rua, enfim, através da batida da música, através do ritmo da música. Isso é feito em vários lugares do mundo, os treinamentos de... Eu sigo vocês, bonito. Então, a gente já tinha feito esse projeto uns 2 anos atrás e o Barão Vermelho deu assim, som a esse projeto. Eles emprestaram uma música deles que tinha um ritmo de 100 compressões por minuto para a gente fazer. Então, já tinha tido essa ideia de unir a música e a medicina. E agora, de novo, eu tive a ideia de fazer, então, uma música. Eu tive essa pretensão, né? Nunca tinha feito isso na minha vida, mas tive a pretensão de fazer uma música para homenagear, então, os meus amigos, os meus colegas da área de saúde que estão nessa luta. E me juntei, então, com o Rodrigo Santos, que topou fazer esse projeto. O Rodrigo Santos é baixista, é um baixista muito conhecido. Ele foi baixista do Barão Vermelho durante 25 anos ou mais. Tem uma carreira solo muito sólida, foi baixista do Lobão muitos anos, do Kid Abelha, Miquinhos, Amestrado, João Penca e seus Miquinhos. Então, é um cara assim, não tenho palavras para agradecer, e ele
topou fazer essa música comigo. Então eu escrevi uma parte da letra, mandei para ele, ele escreveu outra parte e a gente ficou nessa troca e foi muito interessante. Aí a gente chamou um baterista que se chama Cadu Menezes. Eu faço questão de falar o nome de todo mundo porque são pessoas que são muito importantes, né? O Cadu também é um baterista de primeira do rock brasileiro, foi baterista do Lobão a vida inteira, foi baterista do Kid de Abelha, enfim. Só tocam comigo porque são meus pacientes, então, senão eles estão ferrados, então eles são obrigados a tocar comigo. E aí chamamos também o Gustavo Camardella, que é um guitarrista de primeira também, o Maurício Santeclaz, e a gente, cada um gravou da sua casa, então a gente fez uma gravação cada um da sua casa e fizemos um videoclipe e depois eu vou te mandar, você posta aí, né, Tambucino, para o pessoal ver. Que legal. E eu sou super tímido e eu não sei cantar. Eu tenho essa limitação. Acho que se eu soubesse cantar, eu tinha sido músico mesmo. Mas pelo fato de eu cantar muito mal, eu acho que eu fiz medicina e a música acabou sendo um hobby. Mas eu vou abrir uma exceção e vou tocar a música aqui para você. Mas eu queria chamar um convidado super especial para tocar comigo, que é meu filho, que tem 12 anos. Opa! E que desde criança toca comigo. Vou chamar ele para me acompanhar, para eu passar menos vergonha. Vem, Bruno. Manda brasa. Tá na hora. Essa live de sertanejo. Vou chegar para trás. Senta aqui do meu lado. Ó. Vou chegar para trás para poder aparecer aqui. Isso. Esse é o Bruno. Pessoal, quando acabar a live, vai acabar com vocês tocando. Parabéns pelo seu filho, parabéns pela música. E essa live vai ficar gravada, depois as pessoas podem ver no Instagram e no YouTube, tá bom? Manda abraço aí. Beleza, bota aqui, ó, pra você poder ouvir. Dá pra ouvir? Muito bem. Medo atrás da máscara, o choro atrás do óculos. São heróis de carne, mas jamais vão desistir. Aplausos da janela. É o que temos pra dar. Ficar em casa e admirar a luta em que você está. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, amor, vai curar. O medo atrás da máscara, o choro atrás do óculos. São heróis de carne, mas jamais vão desistir. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, amor, vai curar. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, amor, vai curar. Isso aí. Parabéns, pessoal. Só você, Marcelo, para me fazer cantar. Não, maravilhoso, maravilhoso. Essa live vai ficar gravada, todo mundo vai ter acesso. Essa música sua, eu vi o clipe, é lindo. Fala pro pessoal onde eles acham o clipe. Você pode até ou digitar aí no telefone que aparece, ou falar mesmo.
Tem no... Se você botar Heróis de Carne, Heróis de Carne. YouTube, o nome da música é Heróis de Carne. Certo. Você bota YouTube Heróis de Carne, você vai achar o clipe lá. Ótimo. Então, é bom o pessoal saber que está gravado, o Heróis de Carne está disponível, a nossa live está disponível. Como é o nome do seu filho? Bruno. Bruno, parabéns por você, parabéns pelo seu pai. Então a gente vai terminar a live tocando uma outra música. Então manda e aí abraço. você encerra, tá bom? Manda abraço. Vamos tocar uma dos Beatles. Melhor ainda. Tá bom? Dentro. Vamos lá. Então vamos lá. Obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigadão. Inshallah. 1, 2, 3, 4. Under the sea, in an octopus's garden, in the shade. His letters in no beam, in his octopus's garden, in the shade. I asked my friends to come and see an octopus's garden with me. I like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the wave. Oh, what a fun, every fair one boy, knowing they are happy and they are safe. We would be so happy, you and me. No one that tells us what to do. I like to be under the sea, in an octopus's garden. See you in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Vamos lá, ainda temos 3 minutos. Termina com um replay para a gente do Heróis de Carne, porque deixou todo mundo emocionado. Quero ver o pessoal chorando no final da live. Vai lá. Bota aí, Bruno. O medo atrás da máscara, o choro atrás do óculos. São heróis de carne, mas jamais vão desistir. Aplausos da janela é o que temos pra dar. Ficar em casa e admirar a luta em que você está. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, amor, vai curar. O medo atrás da máscara, o choro atrás do óculos. São heróis de carne, mas jamais vão desistir. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, amor, vai curar. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, cuidar de nós. Cuidar do outro, amor, vai curar.